O que passa na cabeça de um homem quando o assunto é sexo no casamento? Será que eles só pensam nisso? E quando o homem não procura ou rejeita quando a esposa o procura, será que ele tem outra? Eu vou falar sobre esse assunto e vou destrinchá-lo totalmente nessa aula de hoje. Eu sou o Thiago Magalhães, especialista em relacionamentos, e o tema dessa semana é sexo no casamento. Algo tão importante que tem que ser falado, debatido, conversado, sem tabu, sem neura, quebrando as mentiras que plantaram na sua cabeça, na sua consciência ao longo dos anos, querendo te vender um sexo sujo como sendo melhor do que o sexo dentro do casamento. Você precisa ser feliz. Quero muito que você desfrute de uma plena felicidade no seu casamento. E isso passa, sim, por ter um bom sexo no seu matrimônio. Para a gente falar sobre isso, então, eu quero convidar você, antes da gente trazer aqui o assunto, a se inscrever no canal, a acionar o sino da notificação e deixar o seu like. Muito importante para nós, nosso crescimento, nosso trabalho. Você pode pegar o link aqui também, mandar no grupo da família, mandar para sua amiga, mandar para sua vizinha, né, para sua irmã, para uma pessoa que você quer bem, até para o seu marido, para ele, numa boa, vir assistir também. Até porque eu vou falar sobre a cabeça do homem como tem total propriedade para falar, mas também com estudos, com orientações, com tudo que eu já vi, ouvi, presenciei nesses meus 20 anos cuidando de pessoas e falando de relacionamentos. Faz o seguinte, escreve aqui para mim nos comentários de que cidade você é, qual estado, qual país, qual horário. Qual é o horário que você está me assistindo? Que às vezes também por causa do fuso horário, né? Aqui é uma hora, lá no outro lugar do mundo é um outro horário completamente diferente. Escreve aqui para mim então, qual a sua cidade, qual o seu país e se você tem algo que queira perguntar sobre esse tema, que eu vou tirar aqui as suas dúvidas, que a gente vai conversar e responder os seus comentários também, tá bom? Então, traz aqui um café para mim. Chegou aqui o Altemar, obrigado, Altemar. Muito obrigado, tá bom? Trouxe aqui um café para a gente poder estar desperto aqui e falar desse assunto com você, tá bom? Então, estou preparado aqui, tem minha aguinha, tem meu café. Vamos falar do assunto? Bom, como que o homem se comporta quando o assunto é sexo no casamento? O que passa na mente dele com respeito a esse assunto? Eu vou resumir aqui em 5 pontos. Claro que eu não sou o dono da verdade. Pode ser que você, homem, pense em algo diferente. Pode ser que o seu marido tenha algum ponto diferente. Mas, basicamente, são pensamentos que eu vou tratar aqui que estão presentes na maioria dos homens, especialmente os homens casados. É importante você saber o que passa na mente da outra pessoa, para você entender comportamentos. Se eles são errados, você não tem que aceitar. Mas se compreende, você consegue ajudar a pessoa, você consegue falar com ela daquele assunto e até mostrá-la uma forma melhor de conduzir determinado assunto ou mudar no comportamento. Então a gente precisa entender que a educação, que o conhecimento na vida amorosa é a melhor ferramenta que você tem para manter o seu casamento de pé. Vamos lá então? Tomar mais um golinho aqui no meu café? Tô tomando na caneca do Anderson, hein? Se ele ver não, vai com ciúme. A primeira coisa é o seguinte. A mulher e o homem pensam em sexo de uma maneira diferente. A mulher pensa no sexo, geralmente, tá, como o final de tudo. A cereja do bolo. O dia foi bom, as contas estão pagas, ele tratou bem, eles estão em paz, né, tiveram um bom diálogo quando ele chegou em casa, ela chegou em casa do trabalho. Então vão deitar e, como recompensa, como prêmio, como final de um bom dia, tem ali a intimidade sexual. Por sua vez, se as coisas não estão bem, se ela está insegura, se eles estão brigados, se o clima não está bom, se não está havendo diálogo, não tem carinho, não tem elogios, chega no final, obviamente ela não quer
ter intimidade nenhuma. Seja porque ela está desestimulada, seja porque ela não quer premiar um mau comportamento do seu parceiro. Ou meio que dar uma punida nele, né, por não estar dando, oferecendo a ela aquilo que ela gostaria de receber. Por sua vez, o homem pensa no sexo de uma maneira totalmente diferente, inversa. Para o homem, o sexo ele é o começo de tudo. Pode o dia dele não ter sido bom, ser estressante, né? As contas, a parte financeira, a parte familiar. Ele está lidando com vários problemas na sua cabeça. O dia foi muito ruim. Mas se ele tem uma boa noite de sexo, se ele tem ali uma satisfação com a sua parceira, só isso já o deixa mais feliz. Motivado, disposto, relaxado, às vezes até inspirado. Para ir trabalhar no outro dia com muito mais tesão para resolver os problemas. Para ver a sua esposa, né, com mais amor, com mais carinho, mais paixão por ela. Por pensar nela no outro dia. Por elogiá-la, por querer voltar para casa. Por querer até estar mais disponível para resolver problemas. Então, para a mulher, é o final de tudo. Para o homem, é o começo. E esse conflito, às vezes, nunca se chega a um consenso no casamento. Vamos aqui resumir em 5 pontos do como é a cabeça do homem quando o assunto é o sexo no casamento. O primeiro ponto é que, para o homem, o sexo é uma necessidade física. Entende? É claro que todos nós temos conhecimento de que em toda espécie viva o macho tem mais compulsão sexual do que a fêmea. Nós, seres humanos, não estamos fora desse parâmetro da natureza. Para você ter uma ideia, eu notei algumas coisas aqui, para você ter uma ideia, em uma gota de esperma pode conter até 300 milhões de espermatozoides. Você faz ideia do que é isso? Um homem saudável, normal, ele pode vir a ejacular de 3 a 5 vezes no dia. E ele leva, ele tem um aumento de sêmen num período de 42 a 78 horas. Resumindo, o que isso acontece? O corpo produz sêmen e o homem precisa expelir, precisa ejacular aquele sêmen de alguma forma. Porque se passa um período, isso não acontece, começa até a sentir dor. Talvez seu marido nunca falou isso para você. Mas todo homem já sentiu dor nos seus testículos devido a um tempo sem ejaculação. É ruim? É muito ruim. Até porque é um tema sensível, difícil de tratar para muitos homens. Então, é uma necessidade física. Além dessa questão da necessidade da ejaculação, porque a ejaculação ela só acontece com a masturbação, com o ato sexual ou com a poluição noturna, que é quando involuntariamente ele está dormindo e acorda tendo ejaculado, o próprio corpo fez o trabalho de expelir. Você entende que de alguma forma o sêmen tem que sair do corpo, porque ele não consegue ficar lá por muito tempo? Aí, claro que dependendo do nível de estresse, da saúde, do emocional do homem, ele pode ou não sentir mais ou menos falta disso. Geralmente homens de área urbana, uma vida muito estressante, a parte física às vezes vai ficando menos notória, mas ela está ali também. Além da parte física, que a intimidade sexual é uma necessidade, ela está ligada à sua parte, vamos dizer assim, ao seu humor, à sua parte psicológica, à sua irritabilidade, ao seu estresse. Então, o sexo pode fazê-lo se sentir relaxado, mesmo depois de um dia estressante, ou pode, ao contrário, fazê-lo se sentir irritado, fazê-lo se sentir a ausência do sexo, fazê-lo ficar irritado, alterar o seu humor, o seu estado emocional. Infelizmente, nem todos os homens sabem lidar com isso e acabam ofendendo, ferindo a esposa quando ela diz que não quer. É uma atitude totalmente errada. E eu já falei sobre isso
num dos meus vídeos que viralizou no Instagram. Mas o que eu quero com esse vídeo é fazer você compreender o que está por trás de determinado comportamento. Segundo ponto sobre a cabeça do homem é que o sexo satisfaz o seu instinto sexual. O sexo no casamento é como uma forma de autoproteção para aquele homem. Porque assim como um homem nunca vai entender plenamente o que é um parto, o que é uma gestação, o que é um período menstrual, né? O que é insegurança feminina, assim uma mulher nunca vai entender plenamente o que é o instinto sexual na cabeça de um homem. Ainda mais a forma como a nossa sociedade é, onde estímulos visuais e auditivos estão presentes na nossa vida o tempo inteiro. Então é como se fossem duas pessoas, é como se eu tivesse, como homem, duas pessoas no meu interior. Um que é puritano, que é santo, um que quer o que é justo, quer o que é correto, que ama a esposa, que só pensa nela, que quer satisfação dentro do casamento, de uma maneira saudável, regular, sem exagero, sem ausências também. Mas há um outro lado, há um outro ser, há um outro pensamento dentro de mim e dentro de todo homem, ou da maioria deles, que é tão sujo, que é tão negativo, que dá vergonha até de falar sobre ele. De um lado, que lhe faz pensar, imaginar cenas ou visualizar coisas que nem aconteceram. A desejar coisas que, no fundo, ele não queria nem desejá-las. A ter a inclinação, né, a busca de satisfação fora do casamento, e hoje em dia, com o advento da internet, a pornografia está tão próxima, né, a cobiça dos olhos, a necessidade de alimentar os olhos com estímulos visuais, a forma como o corpo de uma mulher, pela qual você não tem sentimento nenhum, mas pode lhe atrair, pode mexer com você de alguma forma. Então existem detalhes da sexualidade masculina que a mulher nunca vai entender plenamente e que pode ser um homem de caráter, cristão, sabe? Um homem que nunca fez e nem nunca fará algo contra o seu casamento, mas há algo dentro dele que ele precisa lutar, que ele precisa vencer todos os dias. Você entende? Eu tenho 3 homens na sala aqui comigo, eu estou falando besteira? Então, o que se trata isso? O sexo dentro do casamento, quando a minha esposa me satisfaz, às vezes até não estava com tanta vontade, mas ela está ali, se esforça para dar o melhor para mim, faz com que eu a ame muito mais, porque ela está me protegendo de mim mesmo. Ela está cuidando de mim. É como se a mulher fosse a arca que Deus criou para salvar o homem dos dilúvios da vida. Não só na parte sexual, mas em várias outras áreas. O homem é capaz de se destruir se ele não tiver a orientação, a companhia de uma boa mulher do seu lado. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é potencializar a sua masculinidade. Você quer ter um homem forte, seguro, cabeça dentro da sua casa, que tome a iniciativa, que seja um bom pai para os seus filhos, que passe, transmita a imagem do que é um homem valente, masculino, trabalhador, direito, correto, do seu lado? Bom, parte disso vem da sexualidade dele. Está totalmente ligado à sua testosterona, a ele sentir que ele dá prazer à sua esposa. É claro que é natural compreender que o ego masculino é mais inflado do que o feminino na maioria das vezes. Então o homem se sente homem de verdade quando ele faz bem, desempenha bem o sexo. Tanto ele sente-se realizado e percebe que ele está realizando e satisfazendo a sua parceira, a sua esposa. Então isso aumenta o seu ego, isso aumenta a sua masculinidade, a sua autoimagem. Isso faz ele se sentir homem de verdade. É tudo? Não, não é tudo. Claro que há outros aspectos, mas esse é um dos aspectos. E é o tema da nossa série ao longo dessa semana. Então, um homem seguro,
é um pai melhor, tem um senso de julgamento melhor e a maior capacidade de amar a sua família. Por sua vez, tá? Um homem, quando não desempenha bem, tem ejaculação precoce, né? Tem disfunção erétil, ou tem outros problemas de sexualidade que ele não consegue desempenhar, ele se sente um lixo. Às vezes a esposa, ela tá se achando, né, um lixo, porque o marido não procura. Mas às vezes não tem nada a ver com ela. Ele não procura porque ele falhou. Como todo homem já deve ter tido algum episódio assim. E ele tem medo de falhar de novo. Ele tem medo de não ter a ereção completa, de ter a ejaculação precoce. E aí vai de cada um. Tem mulher que tem sabedoria para, num momento como esse, apoiar e dizer, não, tá tudo bem. Né? Depois vai dar, acontece, ela consegue aliviar aquele momento. Já tem mulher que ela faz potencializar essa dor. Como eu já atendi, eu cuidei de um casal assim, acabava a relação, a mulher passava a mão e dizia assim, vem cá, só isso? Você deve estar com outra, né? Você fez com outra antes? Se ele falhava, ela dizia assim, então porque você já se satisfez na rua, né? Você entende? Não sei, não há provas até então que ele lhe traía, mas eu tenho certeza, me colocando no lugar dele, que isso destruía ainda mais o senso de masculinidade dele. O quarto ponto que a mente do homem vê o sexo, ou lhe ajuda, lhe trabalha na sua mente, é aumentar o amor pela sua esposa. Mas como assim, Tiago? Não deveríamos amar se nós nos casamos? Sim! No mundo ideal, preto no branco, casei porque eu amo. Amei naquele dia, amo para a vida inteira. Mas no mundo real, gente, agora eu tô falando do sentimento, tá? O sentimento do casal, ele oscila. Tem épocas que a coisa tá explodindo, tem épocas que tá aqui embaixo. E o que faz o marido, uma das coisas que faz o marido ter a necessidade, ver a importância da sua esposa, pensar nela, desejá-la, vê-la como uma mulher agradável, vê-la como uma mulher admirável, vê-la como uma mulher, né, que ele tem sorte de ter ao seu lado, é a intimidade sexual. Por quê? Porque além de tudo que eu já falei aqui, eu tratei lá no começo que o homem tem a necessidade da ejaculação. É uma necessidade. Isso vai acontecer de alguma forma, mas vai acontecer. Só que, se ele tem a satisfação sexual com a traição, com a pornografia, com a masturbação, até vem a satisfação, mas depois vem a culpa. A consciência pesa. Porque todo ser humano, a não ser que ele nasceu psicopata, ele tem uma consciência. Ele tem sentimento, ele sabe o que é certo e errado. Isso é uma centelha divina em nós. Saber julgar o que é certo e o que é errado. Então o homem, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Um homem foi lá e se masturbou vendo pornografia. Naquele momento até houve a ejaculação, houve alguma satisfação, que nem se compara, mas alguma satisfação sexual. Mas depois vem a culpa. A consciência pesa. Por que eu fiz isso? E ele se sente mal com aquilo que ele está fazendo. Então, o único lugar, o único momento em que um homem tem a sua necessidade atendida e com a sua consciência limpa é o sexo no casamento. Porque ele fez algo que ele precisa, ele fez algo prazeroso, ele fez algo com que ele ama e ele fez algo que ele não tem que se envergonhar para ninguém. Muito menos para Deus. Tem olhos em todo lugar. Você entende? Então, por isso, ele vai amar muito mais essa esposa que está ali desfrutando, tá? Não só deitada com uma boneca inflável. Faz aí. Está ali desfrutando daquele momento com ele. Vamos para o quinto ponto? Que é diminuir as tensões em casa. Porque a satisfação sexual faz que o homem se sinta mais realizado e mais estimulado a cumprir as suas responsabilidades e obrigações. Ele se sente o homem da casa, ele se sente um marido de verdade. Ele sente que está fazendo você feliz. Ele aliviou toda essa tensão psicológica, emocional e física. O que vai acontecer?
o barulho das crianças nem vai irritar tanto. Você entende? Os problemas vão parecer menores. Ele vai com muito mais força e motivação para lutar pelo dia a dia do sustento da sua casa, de vocês. Teve um homem que falou assim: se você tem um Cadillac na garagem, para que você vai querer roubar o Fusca do vizinho? É assim que se sente um homem plenamente satisfeito no seu casamento. Sem necessidade nenhuma de pular a cerca, de fazer qualquer outra coisa fora do casamento. Porque ele tem um Cadillac em casa. Qualquer Fusca é menor. Então, eu não quero que você assista ao vídeo se sentindo culpada se houve uma traição, se o seu marido vê pornografia, ou se alguma coisa ruim está acontecendo no seu casamento. Porque a culpa só vai fazer mais mal a você e a ele. Mas que você possa aqui assumir essa postura de corresponsável. De que, opa, eu posso cooperar para o bem do meu casamento, entendendo como meu parceiro pensa. Claro que, no fundo, quem vai se resolver é a pessoa. Se ele trai, ele tem que deixar de trair. Ele tem que tomar uma atitude, se posicionar com algumas coisas, querer mudar de rumo. Ninguém muda forçado ou obrigado. A pessoa só muda se ela quiser. Mas eu estou te mostrando o outro lado, que talvez nunca te disseram. Como você é corresponsável, como você auxilia nesse processo de melhorar o comportamento do seu marido, o desejo dele por você e, obviamente, a satisfação dos dois dentro do casamento. É na cama que você conquista o coração e a mente de um homem. Eu vou encerrar por aqui, mas antes, convidar você a inscrever-se no canal, acionar o sino da notificação e deixar o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Deixe o seu comentário com dúvidas, sugestões, que eu vou ler e responder a todos eles. Tá bom? Um abraço para você e até o próximo vídeo.